E aí galera, beleza? Aqui é o professor Rodrigo Bartz. Então, como prometido para vocês, aí hoje a gente vai falar sobre os tipos de introdução. Nas aulas anteriores nós falamos aí como abrir, na verdade, essa redação de vocês, a primeira frase que tu tem que usar. Se tu não acompanhou, então te inscreve no canal aí, acompanha a gente, porque vai ser bem importante, porque uma aula vai complementando a outra, ok? Então chega junto aí, coloca o vídeo, coloca o fonezinho aí, acompanha, vem com a gente para chegar junto à nota 1000. Nós vamos chegar junto à nota 1000, tá? Então, como eu estava falando para vocês, hoje nós vamos ver o quê? Os exemplos de introdução. O que é introdução, então, para quem não assistiu às aulas anteriores? É o primeiro momento da redação de vocês, ou seja, a primeira partezinha é a introdução. Tu vai fazer uma introdução, um desenvolvimento 1, um desenvolvimento 2 e um desenvolvimento 3, tá? Que é optativo, e uma conclusão. A base do Enem é a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, beleza? Então, o primeiro tipo de introdução aqui... antes disso eu vou dizer para vocês assim que todas as introduções a gente se baseou aqui no tema de 2016, da primeira aplicação do Enem, que é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, ok? Então, o primeiro tipo de introdução que a gente vai abordar agora, o primeiro deles é o roteiro. O que é a introdução ao roteiro? É exatamente como o próprio nome dela traz. A gente vai roteirizar o nosso texto antes de começar ele. Ou seja, nós vamos falar para o cara que vai ler o nosso texto que quem é o cara? Quem é esse cara que vai ler o nosso texto? É a banca. Nós vamos dizer para a banca quais os caminhos que a gente vai seguir durante o texto, ok? Então vamos ver aqui o primeiro. Para se analisar a questão da intolerância religiosa no Brasil, é essencial que se discutam suas causas e suas consequências. Ou seja, o que é o roteiro aqui nesse nosso primeiro exemplo? As causas e as nossas consequências. Beleza, galera? Entendido? O segundo exemplo, eu trago para vocês aqui uma redação que tirou 1000, nota 1000 no Enem de 2016, que é o que a gente chama de tipo de introdução histórica. O que a gente faz aqui nesse tipo de introdução? A gente pega um período histórico relevante para nós, seja ele brasileiro, seja ele mundial, e relaciona com o contemporâneo. Isso é muito importante, tá? Anota aí então, ó. Pegar um período histórico que tu conheça bem, em primeiro lugar, e relacionar, contextualizar com o contemporâneo, beleza? Então vamos acompanhar aqui essa redação que usou essa estratégia histórica. O período colonial no Brasil, ao longo dos séculos 16 e 19, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Te ligou aí? Então olha bem o que esse candidato aqui fez. Ele traz um período histórico, um contexto histórico, que é o período colonial brasileiro, ao longo dos séculos 16 e 19, diz por que esse período colonial foi marcado, aí ele faz o seguinte, ó, ele relaciona com o contemporâneo. Por quê? Porque ele traz um elemento de tempo. Embora date de séculos atrás, o que ele faz agora? Retoma o tema. A intolerância religiosa no país em pleno século XXI sugere as mesmas conotações de sua origem. Imposições de dogmas e violência. Ou seja, ele traz o contexto histórico, relaciona com o contemporâneo e ele agora, nesse operador argumentativo aqui de contraste, ele vai trazer as duas teses dele, que é o que ele vai defender lá na redação dele. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. Te ligou? Então, qual é que as duas coisas que ele vai defender no texto? A primeira, a lenta mudança de mentalidade social. A segunda, o receio de denunciar. Então, bem provavelmente que o parágrafo 1 do desenvolvimento desse candidato vai ser em relação à mentalidade social, ou melhor, a lenta mudança de mentalidade social. E o segundo parágrafo vai ser sobre o receio de denunciar a intolerância religiosa, beleza? Então anota aí, o primeiro tipo de introdução é o roteiro, em que a gente vai roteirizar. Claro que isso aqui está a nível de exemplo, gente.
no dia da prova de vocês, para vocês exercitarem na redação de vocês têm que desenvolver mais isso aqui. Essa aqui já está pronta, mas é de um candidato que já tirou nota 1000, então não pode copiar, né? É só para nível de exemplo. Então a gente tem a número 1, roteiro, e a número 2, a histórica, beleza? Os dois próximos tipos de introdução que a gente tem aqui é o comparação, semelhança ou oposição. O que é isso, cara? É quando tu pega alguma coisa, por exemplo, vamos pegar o tema de redação de 2014 do Enem, a publicidade infantil em questão no Brasil. O que a candidata que tirou 1000 pegou, o que ela fez? Ela pega um mapa que tem no texto motivador, onde traz que na Noruega e no Canadá as leis em relação à publicidade infantil são diferentes. E ela relaciona essas leis com as brasileiras. O que ela está fazendo? Ela está comparando o que acontece no Canadá com o que acontece no Brasil. Então é por isso que é comparação, semelhança ou oposição. Então vamos ver um exemplo aqui relacionado ao mesmo tema da intolerância religiosa. A intolerância religiosa é, infelizmente, comum na sociedade brasileira. Porém, isso não é uma exclusividade nossa. Vemos todos os dias as mesmas atrocidades em várias partes do mundo, como, por exemplo, Afeganistão, que vive em guerra. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou comparando a realidade brasileira em relação à intolerância religiosa com o que acontece lá no Afeganistão, tá? O que a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de introdução aqui, tá? A gente tem que tomar cuidado para que essa comparação que a gente está fazendo, ela sirva, na verdade, para um propósito bem claro nosso. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui nesse tipo de introdução? Nós vamos falar sobre o Afeganistão e a intolerância religiosa do Afeganistão, e a gente vai falar, porém, mesmo o Brasil sendo um país laico, enfim, que não vive em guerra como no Afeganistão ou como no país citado, também temos casos de extrema intolerância religiosa, ou seja, nós vamos comparar o que acontece lá, aqui, a nível de exemplo, o Afeganistão, com o que acontece no Brasil. Beleza, galera? Esse é o terceiro exemplo, então. Vamos para o quarto? No quarto o que a gente diz é definição. O que a gente vai fazer aqui, cara? A gente vai definir um termo, a gente vai definir uma expressão, a gente vai definir um momento, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Definição. O que é intolerância? Falta de aceitação ou compreensão em relação a algo. A própria definição da palavra já demonstra o quão negativa ela é, visto que é justamente disso que precisamos para construirmos um mundo melhor. Então, o que eu fiz aqui? Eu defini o que é intolerância e depois eu desenvolvi algo em relação a essa definição. Aqui eu poderia fazer várias coisas. Eu poderia, por exemplo, definir o que é violência. O tema do Enem é a violência nas grandes cidades. O que eu vou pegar e vou fazer aqui? Eu vou definir o que é violência nas grandes cidades. A violência nas grandes cidades é o caos generalizado, pois os moradores têm que se trancafiar em suas próprias casas para não sofrer graves e drásticas consequências, tá? Exemplo, a partir dessa definição, eu vou, na verdade, argumentar o porquê desse tipo de definição e aí sucessivamente, beleza, galera? Então, o que a gente viu até agora? O 3, comparação, semelhança ou oposição, que a gente vai comparar A com B, 1 com 2, e definição. Quando nós vamos definir algo e a partir dessa definição aí a gente vai desenvolver o nosso texto, beleza? Vamos para o próximo então. Contestação, cara. O que é contestação? O próprio nome já diz, que é quando tu traz um conceito, ou tu traz uma lei, outro traz um pensamento filosófico, outro traz uma obra literária, ou algo, sei lá, algo que está dentro dessa obra literária e tu vai contrastar isso, tu vai contestar. Como é que a gente contesta? Com um operador argumentativo de contestação. Vamos ver o nosso exemplo aqui? A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Aqui tá, ó. Olha aqui, ó. Anota aí, ó. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito,
um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Então o que ela fez aqui, essa candidata? Isso aqui também é de uma redação, tá? Que tirou 1000 no Enem de 2016. Então o que ela faz, essa candidata? Ela está aqui falando sobre a Constituição Federal de 88, que é a norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, tá? E ela diz assim, ó, mesmo essa Constituição, mesmo essa norma maior de hierarquia do sistema jurídico brasileiro assegurando a liberdade de crença, isso não acontece. Então ela contrasta. Aqui poderia ser um no entanto, e aqui poderia ser tantos outros operadores argumentativos. Beleza, galera? Então isso aqui dá muito ponto no Enem, ou pelo menos ele causa uma ótima impressão na banca. Por quê? Porque mostra que o candidato conhece o que ele está abordando. Por quê? Porque ele está contrastando algo que ele está colocando. Então isso aqui é muito importante, esse tipo aqui de introdução, ok? Então aqui, o que ela fez? Ela traz a Constituição Federal, ela fala sobre a Constituição, ela contrasta, entre tantos frequentes casos de intolerância religiosa, mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa à medida que se impõe. Então o que ela faz? Ela traz a Constituição, ela contrasta e ela levanta as duas teses dela aqui. Na verdade, que é uma só, né? Que é um diálogo entre sociedade e Estado é necessário para combater a intolerância religiosa. Outro caso que a gente vai ver agora, então, é o caso da narração, tá, gente? Então, o que a gente vai ver aqui? Como o próprio nome já diz, a narração, na verdade, é quando tu traz um enredo de uma obra literária, sei lá, um caso da mitologia grega, por exemplo, tu vai narrar um caso, vai fazer uma narração na tua introdução, mas muito importante aqui, essa narração aqui, ó, ela tem que ter a ver, na verdade, com o que tu vai desenvolver no teu texto lá e a tua conclusão. Então vamos ver um tipo aqui, a nível de exemplo só, uma narraçãozinha de alguns fatos, por exemplo. No Rio de Janeiro, bandistas do Centro Espírita Irmão Frei da Luz foram agredidos com pedradas. Outro caso chocante foi o de uma adepta da tenda espírita Antônio de Angola, no bairro do Irajá, que foi mantida por 2 dias em cárcere privado numa igreja evangélica em Duque de Caxias, com o objetivo de que esta renunciasse à sua crença e se convertesse ao evangelismo. Então o que tem aqui? Tem a narração de casos que estão acontecendo no cotidiano. Por que é importante a gente prestar atenção aqui? Porque isso aqui, ó, vai ser a minha afirmação, ou seja, vai ser o meu primeiro momento, tá? Então o que eu vou fazer agora, depois aqui, por exemplo? Se eu escolher esse tipo aqui, ó, de introdução lá no Enem, eu vou ter que trazer o tema de novo, ou seja, retomar ele de novo e levantar as minhas teses, beleza, galera? Então isso é muito importante. Então, o contestação, como a gente viu antes, é quando tu traz algo pronto, tu contesta ele através de um operador argumentativo de contestação e, logo após, tu levanta as teses que vão ser defendidas lá no teu texto, beleza? Então tá, vamos para os próximos aí. O muito usado aqui é o apelo à estatística, na verdade, tá? Então o que a estatística traz, tá? É, como o próprio nome já diz, é quando tu vai trazer estatísticas para colocar na tua introdução, tá? É um belo exemplo, é um exemplo muito seguro que muito candidato usa, por quê? Porque a estatística é um número, né? E contra número é difícil de tu contra-argumentar, então tu traz uma coisa e tu mostra conhecimento para a banca. Tá? Muitos alunos me perguntam, professor, mas eu vou poder copiar o que está no texto motivador? Copiar não, mas tu vai poder parafrasear. Isso a gente vai ver numa próxima aula bem detalhadamente, tá bom? Beleza? Então chega mais aqui, vamos de novo aqui continuar a nossa introdução. Então o próprio nome já diz, é quando tu vai trazer estatísticas para a tua introdução. Vamos ver um exemplo aqui? Em 2014, o Disque 100 registrou 149 denúncias de discriminação religiosa no país. Mais de um quarto, 26,17%, ocorreu no estado do Rio de Janeiro e 19,46% em São Paulo. O número total caiu em relação a 2013, quando foram registradas 228 denúncias, mas mesmo assim mostra que a questão não foi superada no país. As principais vítimas são as religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Isso não é uma catástrofe futura. Isso aconteceu ontem, está acontecendo hoje e irá acontecer amanhã, exceto se o mundo decidir mudar esse posicionamento retrógrado. Então vocês estão vendo o que dá para fazer aqui? Tu traz um monte de estatística, de dados, números,
E aí depois tu levanta as tuas teses aqui, que é, isso não aconteceu ontem, isso está acontecendo agora, né? E vai acontecer amanhã se a gente não resolver reagir contra a intolerância religiosa. Porque lembra lá no começo da aula a gente pegou como matriz aqui o tema de 2016, que é caminhos para se combater a intolerância religiosa no Brasil, beleza? Então o que a gente vai ver agora aqui? O apelo à autoridade, que eu particularmente, professor Rodrigo, adoro esse tipo de introdução e até no desenvolvimento mesmo. Por quê? Porque ele mostra, na verdade, uma forma de tu impactar a banca. Quando tu chega lá e tu mostra um apelo à autoridade, por exemplo, a banca, opa, esse cara aqui pelo menos ele leu, ele conhece algum tipo de filosofia, e a gente vai ver o porquê que isso é importante também nas outras competências do Enem, beleza, galera? Então vem comigo aqui, ó, chega mais, vamos de novo aqui, ó. Então a gente viu estatística, vamos agora para o apelo à autoridade, tá bom? De acordo com Alberto Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Nesse sentido, a intolerância religiosa no Brasil fere não somente preceitos éticos e morais, mas também constitucionais, estabelecidos pela Carta Magna do país. Dessa forma, observa-se que a liberdade de crença nacional reflete um cenário desafiador, seja a partir de reflexo histórico, seja pelo descumprimento de cláusulas pétreas. Então, o que esse candidato fez? Isso aqui também é uma introdução de um candidato que tirou nota 1000 no Enem, tá? O que esse candidato faz aqui? Ele pega o Alberto Camus, que é um escritor argelino, inclusive ele explica aqui na introdução dele. De acordo com Alberto Camus, escritor argelino do século XX, se houver falhas na conciliação entre justiça e liberdade, haverá intempéries de amplo espectro. Então aqui está o apelo à autoridade dele, até aqui, ó, espectro, tá? O que ele faz? Aí ele corrobora essa afirmação que ele traz do Alberto Camus. Nesse sentido, retoma o tema. A intolerância religiosa no Brasil fere... Ponto. Retomou o tema dele através de paráfrase. Que é isso? É quando tu retoma o tema e não quer dizer copiar ele de novo. Quer dizer, usar palavras sinônimas aí para retomar ele. E a partir daqui, ó, dessa forma, observa-se que ele traz as duas teses dele. Então vocês estão vendo que, embora a gente tenha aqui vários exemplos de introdução, de como começar uma redação, todos eles culminam no mesmo núcleo, ou quer atingir o mesmo alvo, ou seja, tu faz uma afirmação com esses vários tipos que a gente apresentou aqui, tu retoma o tema proposto através de uma paráfrase. Então anota aí, ó, o que eu faço? Eu afirmo alguma coisa, ou com estatística, ou com uma narração, ou com apelo à autoridade, ou contextualizando historicamente, enfim, os vários tipos que a gente viu hoje, tá? E aí, depois dessa minha afirmação, o que eu faço agora? Eu corroboro essa afirmação através de dados, de estatísticas, enfim. E aí eu retomo meu tema através de paráfrase. Quer dizer, eu cito mais uma vez esse tema com outras palavras. No final, o que eu faço? Levanto as minhas teses. Ou seja, aqui ele vai falar sobre o quê? Tá? A primeira coisa ele vai falar reflexo histórico, que vai ser o primeiro parágrafo do desenvolvimento dele, bem provavelmente. E o segundo vai ser descumprimento de cláusulas pétreas, que é o descumprimento da Constituição. Beleza, galera? Então agora vamos ver se vocês entenderam mesmo, tá? Vamos aí, pro finalzinho da aula. Essa aqui é uma aluna, então, a Vanessa Soares, de 26 anos, do Rio de Janeiro, que tirou nota 1000 no Enem de 2016. Ela já aparece aqui, vocês viram, no apelo à autoridade, tá? Então, qual exemplo de introdução temos no texto acima? O apelo à autoridade, que foi o último que a gente viu aqui. Então dá pra ver, ó, ela cita o Alberto Camus e faz todos aqueles preceitos que a gente acabou de falar ali no item anterior, beleza, galera? Então, ó, essa aqui tirou nota 1000 por quê? Porque ela traz um apelo à autoridade e faz uma introdução perfeita, onde ela apela à autoridade, ela retoma o tema e ela levanta duas teses bem definidas, ok? Esse aqui também, ó, Hilário Azevedo e Silva Neto, 17 anos, do Ceará, também tirou 1000. Que tipo de introdução a gente tem aqui nesse exemplo? Vamos ver aqui? O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos 16 e 19, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Embora date de séculos atrás,
A intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposições de dogmas e violência. No entanto, a lenta mudança de mentalidade social e o receio de denunciar dificultam a resolução dessa problemática, o que configura um grave problema social. A gente também já tinha visto esse candidato aqui, ou melhor, a introdução desse candidato lá nas nossas tipologias de introdução. Qual é que é o tipo de introdução que ele traz pra gente? Ah, histórica, gente, tá vendo? Período colonial, traz o período histórico, retoma o tema e levanta as teses. Essa é a grande moral da introdução, tá? Agora a gente vai aqui para a redação da Marcela Souza Araújo, de 21 anos, de Itabuna, Bahia. No meio do caminho tinha uma pedra, o título dela, também tirou 1000 na redação do Enem de 2016, tá? Vamos ver a introdução dela aqui então? No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Qual exemplo de introdução temos no texto acima? Qual é que é o exemplo aqui que a Marcela Souza Araújo usa aqui? É o roteiro. Por quê? Porque ela traz aqui, ó, uma frase de afirmação no início, já retomando o tema, e ela divide, ó. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Entendeu? Então aqui ela não fez toda aquela questão. Ela faz a afirmação dela, já com a retomada do tema, e no ato de levantar as teses dela, ela já desenvolve mais. Mas ela está roteirizando o texto. Provavelmente ela vai falar sobre a laicidade defendida, né, e a liberdade de culto à crença religiosa aqui no Brasil, e depois ela vai falar sobre essas minorias que se afundam em abismos cada vez mais profundos. Beleza, galera? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado das dicas aí para chegar na redação nota 1000. Se inscreve no canal, vai lá no blog, acompanha a página lá no Facebook também, tá? Tamo junto sempre. Chega mais aí, acompanha a gente. Vambora!